Fala, seus losers, winners, amantes da página, do canal, do portal, do site e de tudo que é mais informativo e zoeiro do Brasil, do mundo e muito mais. Aqui quem tá falando, mais uma vez, é o Leonardo Sandri. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Fute Losers. Estamos aqui novamente, formação original dos Fute Losers. Cumprimenta a rapaziada então, Léo. Opa, e aí? Sobre o que vai ser o vídeo agora, Brunão? Cara, tá perdido. Eu tava prestando atenção no jogo. Então cumprimenta a rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso. Sobre o que vai ser o vídeo, João? As polêmicas do futebol brasileiro. Tá. Ele pode falar oi também. No jogo, uma coisa Olá, contrária. rapaziada. Se preparem para esse vídeo. Por que você tá assim, mano? O cara tá sombrio hoje. Você virou Dark o cara Show. do Linha Direta da Rede TV. Dark. A gente vai falar sobre Mundial de 2000. É Mundial? Não sei. É? Não é? Vamos debater. Mundial do Palmeiras. Existe? O Palmeiras tem Mundial? 87. Sport ou Flamengo? Taça Brasil. A unificação é justa ou você tem que contar como Brasileirão e Taça Brasil separadas? Dá pra ganhar 2 campeonatos brasileiros em um ano só? A gente também vai falar Neymar. Ele é o melhor jogador pós-Pelé ou ainda tem alguém na frente dele? Então, vamos começar. Tá faltando uma aí, não tá? Qual? São Paulo caiu no Paulistão de 91 ou não? Por qual vocês querem começar? 90 ou 91? Aqui é pior. 2 brasileiros no mesmo ano? Palmeiras não tem mundial. Por que o Palmeiras não tem Mundial? Justifique. Cara, não, ao meu ver, o Palmeiras tem um mundial. Ele só não é oficializado. Quer dizer, foi oficializado pela FIFA, mas. E depois foi desoficial. Exatamente. Aí, Mas é. pra você conquistar um mundial, você precisa ganhar uma Libertadores. O Palmeiras não fez isso na época, porque não tinha a Libertadores. Então, assim, pelo senso comum, né, não é considerado Na mundial. época era muito comum ter torneios de cunho intercontinental. Era importante. Era o que estava começando. A FIFA reconhece o torneio de 1951 como o primeiro que deu mais sucesso. Por que foi criado o campeonato de 1951? Pelo fracasso do Brasil na Copa de 1950, do Maracanaço. Então, a Confederação Brasileira de Desportos, que era a antiga CBD, hoje CBF, criou a Copa Rio de 51 para que o povo brasileiro não ficasse triste pela derrota da Copa. E aí eles criaram critérios de convite, de participação das melhores seleções de 1950 para participar em 51. E aí tinha que ser o Milan da Itália, tinha que ser o Barcelona da Espanha. E aí aqui entra pra mim o critério que porque esse Mundial não é Mundial. Simplesmente o Milan ele tinha que ser o classificado e ele recusou ir. Porque ele queria participar da Copa que hoje é a Copa da Itália. Então assim, um campeonato que você pode recusar a participação, que você simplesmente não quer ir, pra mim ele não tem tanto peso. Eu acho que é muito importante a Copa Rio. Muito importante o peso que ela teve na época. É sim o primeiro de cunho intercontinental. Dá pra você ver os jornais da época, falar que é um campeonato mundial, porque tinha esse nível, essa relevância. Só que se você for ver, ao longo da história, muitos campeonatos foram organizados dessa maneira. o Botafogo não ganhou 2 em... Três. 3 em formato parecido. O São Que é Paulo ganhou 2. O torneio de Caracas. O Bangu ganhou esse torneio de Caracas, que O simplesmente... Corinthians também ganhou a pequena taça do mundo, eu acho. O não foi? Corinthians ganhou a Taça pequena Taça taça Rio do de mundo. 1954. Se né? for somar esses, por exemplo, São Paulo teria 5, o Botafogo seria tri-mundial. Então, O Real Madrid teria uns 9. por que especificamente o do Palmeiras? Tudo bem que é o primeiro, mas por que os outros não valem então se é Mundial? Eu entendo por isso. O Palmeiras e o Fluminense eles conquistaram o primeiro campeonato. E a FIFA chegou a reconhecer, porque é muito importante para a história do futebol o campeonato que o Fluminense e o Palmeiras conquistaram. Mas não dá para considerar Mundial. O Palmeiras foi pro campeonato de 51 por ter ganhado o Campeonato Paulista de 50. Então assim, a gente São Paulo no Mundial ano que vem? Com certeza. Vai disputar o Carioca quem ganhar o Mundial. Então por isso que eu acho que não dá pra considerar. A gente sempre tem estabelecido critérios de classificação. O João citou a Libertadores. Eu vou dar um adendo depois disso. Mas Campeonato Paulista te remeteu ao Mundial? É que naquela época não tinha Campeonato Nacional ainda aqui no Brasil. Mas por isso que é complicado de considerar. A gente entende a importância do campeonato, mas Mundial... Até sobre a FIFA reconhecer ou não, a FIFA reconhece apenas de 2000 em diante. Então, por exemplo, os mundiais que o Santos ganhou com Pelé, o mundial do Renato Gaúcho pelo Grêmio,
o Zico em 81 pro Flamengo, o 92, 93 pro São Paulo, ela reconhece como torneio intercontinental. Mas hoje é unificado. Porque o nome mundial organizado pela FIFA, sendo que 92, 93, o 62, 63, 81 já tinha o logo da FIFA ali atrás nos gandulas, mas eles reconhecem de 2000 em diante. Ah, na verdade não, né, Léo? Hoje Eles separam como dois nomes, mas é a mesma Mas coisa. já tem a unificação. Hoje, se você for olhar o status da FIFA, o São Paulo já tem 3. Entendeu? Então, assim, É a mesma coisa de Brasileirão e Taça Brasil. Tipo, são dois campeonatos diferentes que contam pro mesmo... Teve a unificação, É. entendeu? Ali, ok. Por mais que eu acho ridículo Europa e América do Sul na época terem simplesmente descartado a África, por mais que eles não ganhem, sabe? Mas ter descartado um campeonato mundial precisa de todos os continentes, certo? Meu ponto. Pra você, então, o Palmeiras tem ou não tem mundial? Não. É muito importante esse campeonato que o Palmeiras tem, mas não dá pra considerar mundial. Senão o Botafogo tem 3, Bangu tem 1, e aí? Eu concordo com o argumento do Léo. Eu acho que é um título importante, sim. Não é aquele título amistoso, igual alguns falam. É um título importante, entra no currículo, faz a grandeza do time aumentar, mas não dá pra falar que é mundial, porque era um formato completamente diferente. Bruno? Também acho que não tem, não. Concordo bastante com o que o Léo falou. Um campeonato que se recusa a participação não tem como ser levado muito a sério. Pra época foi importante, mas não dá pra considerar mundial, não. João? Já falei, não tem campeão continental, então não tem como campeão mundial. É isso. E o Mundial de 2000? A mesma coisa. Sem Libertadores, sem mundial. Eu considero um pouco mais do que o do Palmeiras, porque ainda era um formato já um pouco mais semelhante. Aquele lá eles fizeram realmente um apanhado. O de 2000 realmente foi um campeonato com Manchester United, Real Madrid, Vasco, Corinthians. Necaxa ou Necaxa, sei lá. Foi um torneio que tiveram várias fases e o Corinthians e o Vasco jogaram na final. O Edilson Capetinha fez aquela caneta desconcertante no zagueiro do Real Madrid. Mas também tem esse detalhe. Mas aí é que eu tenho que perguntar pro João. Se, por exemplo, o United, que acabou perdendo na fase de grupos pro Vasco, ganha o Campeonato Mundial, se ele porventura se classifica pra final, pega o Corinthians e ganha do Corinthians, o United é campeão mundial de 2000? É bagunça. Ele foi campeão Não. da Champions? Foi, de Então- 99. Era o atual campeão? Era. O Então, Real Madrid sim. estava como campeão de 98. Eu acho que o que é fato é que a FIFA naquela época tava uma bagunça. A forma como o campeonato foi organizado é ridícula. Exatamente, É exatamente. feia, porque assim, o campeonato foi disputado no começo do ano de 2000. No começo, janeiro. E a FIFA pensou que, por estar tão perto do começo do ano, chamar os campeões continentais de 99 dos outros continentes seria ruim. O Palmeiras foi campeão da Libertadores de 99. Estava acordado que o Palmeiras só disputaria o Mundial de 2001. E de 2000 seria o Vasco campeão de 98. Então a FIFA foi uma bagunça, realmente. O Corinthians, ele representa o Brasil como campeão nacional. Sempre é regra que o campeão nacional do país sede tem que estar no Mundial. O Corinthians representava o Brasil em campeão de 98. 99 ganhou também. Mas se 99 tivesse sido o Atlético Mineiro, que foi o vice, ele não estaria no Mundial de 2000. Seria o Corinthians ainda por ter ganhado 98. Então você vê que a classificação, a maneira de alocar o campeonato, a FIFA fez errado. Tava feio o campeonato. Mas é um campeonato mundial. Eu acho que assim, um argumento pra falar que porque eu acho que o Corinthians é campeão. Em 2016, a final do Mundial foi Kashima Antlers e Real Madrid. Benzema abriu o placar e o Kashima Antlers virou o jogo. Tava 2-1, Cristiano Ronaldo fez, empatou, foi pra prorrogação, fez mais 2, 4-2, Real Madrid campeão. E se o Kashima Antlers ganha? É campeão mundial? Pra mim, sim. Então, O Kashima Antlers, ele não ganhou a Liga dos Campeões da Ásia. Ele ganhou o campeonato japonês. Então, assim, por que o Kashima Antlers Não, mas poderia- vai entrar no mesmo mérito do campeonato que o Palmeiras ganhou. Mas por que então tem outro acho que Mundial não. em 2000 que foi Boca e Real, que eram os dois Porque a campeões FIFA, retirados? o campeonato de 2000 do Boca e do Real Madrid não é um campeonato organizado pela FIFA. É o Intercontinental ainda, que o São Paulo, que o Grêmio, que o Santos, o Flamengo ganharam, entendeu? Por isso que tem 2 mundiais. Um é organizado pela FIFA no começo do ano, que o formato é feio, e o outro continua sendo o Intercontinental, que até aquela época já estávamos acostumados. Então, assim, é totalmente legítimo pra mim ter 2 mundiais naquele ano, com Boca e Corinthians campeões. Acho que o formato de 2000 da FIFA é feio, é mal organizado, mas o que Corinthians, Vasco, Manchester United e Real Madrid tiveram a ver com isso? Eles se classificaram por mérito, entendeu?
O Kashima Antlers, ele seria campeão como campeão japonês. Assim como o Corinthians foi campeão mundial, sendo campeão brasileiro, porque era o país sede. Eu costumo dizer que eu considero meio mundial. Ou então o Corinthians teria um título e meio. Porque eu não acho justo dizer que é um mundial porque, por exemplo, como o Léo citou, o Flamengo em 81 ganhou a Libertadores, foi disputar. 92, 93, o São Paulo ganhou a Libertadores, foi disputar. O Corinthians, além de não precisar sequer viajar, ele nem ganhou a Libertadores. Claro que a culpa não é do Corinthians e da competição ter sido realizada no Brasil. Mas foi um formato totalmente diferente, assim como organizado na época da Taça Rio. Não é um formato de mundial. A FIFA criou um torneio e chamou de mundial, assim como ela chamou a Taça Rio. É um título muito importante. O que o Corinthians fez contra o Real Madrid é histórico, porque o Corinthians engoliu o Real Madrid naquele jogo. Mas não acho justo considerar um mundial de fato por conta disso. É um título até maior do que o do Palmeiras de 51, dadas as dificuldades, mais clubes, etc, etc. O corintiano comemora muito mais o Mundial do Chelsea aí do que esse Mundial. Exatamente, aí. o Corinthians Não, quando ganhou em 2012 falou, agora sim, agora a gente tem Pelo Libertadores amor de Deus, e Mundial. Eles mesmos reconhecem, cara. Então, Na eu verdade, acho, não. eu acho que tem, Verdade, não, mano. eu acho que tem Verdade, esse não. detalhe. O Corinthians, ele, sabe, não foi o mesmo formato. Não foi o mesmo formato que equipes já tinham ganho antes e que ganharam depois. Mas você O próprio concorda que Corinthians eles em 2012. precisavam reformular? Até 99, equipes da América do Norte, África, Ásia, Oceania não disputavam o Mundial. A partir de 2000, a FIFA queria colocar para fazer ser um Mundial mesmo, na palavra. Então a FIFA tinha que reformular o formato da competição, porque senão não ia caber. Ou eles iam ter que fazer mais jogos, ou totalmente eliminatório, ou a fase de grupos. E foi o que aconteceu, que passava o primeiro de cada grupo, que foi um Vasco e foi o Corinthians. Por isso a final no Maracanã, decidida nos pênaltis. Que o Edmundo... Perdeu, frio, o Dida fez ele... Pra resumir, aliás, o Dida disse que não comemorou porque não sabia que tinha acabado. Ele achou que tinha mais uma cobrança, ele falou, por que tá todo mundo me abraçando? E ele ficou conhecido como Homem de Gelo, sendo que ele só não percebeu mesmo. Mas eu acho que pra resumir, é meio que o Marcos, que é um dos maiores, se não o maior do Palmeiras, disse: quer ganhar o Mundial? Ganha a Libertadores, vai pro Japão e ganha do campeão da Champions. Não tem discussão. Mas Ele mesmo falou isso sobre 51. É o ponto que eu falo do Kashima, velho. Você Mas mesmo foi em falou, 2000. o Kashima seria campeão. Seria campeão. E por que o Corinthians Mas não? já falei, seria considerado como Mas não dá pra Palmeiras, comparar como um Kashima Corinthians. com o Corinthians. Vou dar um exemplo. Se Cara, é o se mesmo critério de classificação. Se o time... O Mundial agora tem o campeão lá nacional deles, que vai disputar agora. Sim. Não teve Vai ter, classificação. certo? Não, Sim, vai ter, sim, mas tem ainda sim. não foi definido. Foi definido já? Lógico que foi. É que a final foi Corinthians é o e Al Jazeera, Vasco. É o Al Jazeera. Foram 2 times brasileiros no mesmo Mundial. Cara, o mas formato não permite 2 times do mesmo país. Mas, tem Léo, dois times, ó, não, do mesmo lógico que permite. Vasco e Corinthians. Lógico que Não permite. Hoje em dia, se o campeonato for no Japão e o campeão da Liga Asiática for japonês, podem ter 2 japoneses no Mundial. Você falar que É um totalmente Mundial legítimo. Corinthians e Vasco numa final de Mundial, O que eles podem fazer se eles conseguiram ganhar de Real Madrid e Manchester na fase de grupos? o Real Madrid e o Boca jogaram outro Mundial depois como os campeões do fim do ano. Aí, Eu acho que esse foi mais um torneio organizado pra abrir o ano, falar, ó, esse é o futebol, esses são os grandes clubes, A FIFA queria criar um torneio mundial, velho. é igual a Copa Isso das vocês não tão Confederações, mas não, não serve pra era nada. um Mundial do formato de disputa pra ver Ia- quem era o melhor clube do mundo. Aquilo foi um torneio Ia mais continuar em amistoso. 2001, ia continuar em 2002, 2003. Imagina se é até hoje. Ia. Porque a Foi FIFA um não único teve, torneio que a aconteceu. FIFA não teve condições de continuar. É isso, mas Então e se aconteceu um continuasse? único torneio. Teria 2 acabou. mundiais todos os anos. Não, bobo. Criar o mesmo formato de 2000 para todos os anos seguintes, sim. entendeu? E Mas acabar isso- com o torneio intercontinental que Verdade. tinha desde 60. É isso. Se tivesse acabado, seria uma coisa. Mas como não acabou, Totalmente outra. exato. Então, eu e Bruno acho que a gente concorda que é mundial, João e Léo não, né? Então Então, seguimos. São Paulo, a gente falou do Palmeiras, falou do Corinthians, vamos falar de São Paulo. São Paulo, caiu ou não caiu no Paulista? Isso é fácil. João? Paulista de que ano? 90. 91, quem foi campeão? São Paulo. Ah, é então isso. acho que não caiu, né? Acabou aí. É simples entender. Pra quem tá boiando, o São Paulo, ele disputou com o time reserva muitos jogos do Paulista de 90. E ele acabou no módulo, se eu não me engano, era chamado de módulo vermelho ou algo assim. Que era uma das últimas posições. Amarelo. E era das últimas posições. Isso. E aí ele não levou o campeonato a sério. Não que isso justifique, porque um time como São Paulo, mesmo que botasse um time alternativo, tinha que estar numa posição mais alta. Mas
o campeonato, o regulamento pré-definido foi dito: neste ano não haverá rebaixamento da divisão especial. Exato. E o São Paulo, talvez até porque o regulamento foi pré-acordado, não tenha jogado com o time titular e não tenha se importado com a posição final. E aí, no ano seguinte, foi campeão. É porque tem alguns jornais que dizem São Paulo é rebaixado e irá jogar a segunda divisão. O que acontece é que esse campeonato que o São Paulo disputou de segunda divisão, como ele ficou em posição inferior no campeonato de 90, em 91 ele jogou com times mais fracos, que era o módulo amarelo. Mas não é uma segunda divisão. Até porque esse módulo amarelo dava classificação para disputar com os times do módulo verde, que era do que estava Corinthians, Palmeiras, O Santos, que cá entre Botafogo. nós é um critério que não faz muito sentido, Porque porque o é só São um time Paulo- grande Exato. e mal São pra Pa- pegar os mais Exato, fáceis. o São Paulo se classificou justamente porque pegou os times fraquíssimos. Então ele se classificou Mais pra próxima facilidade pra fase, passar. pegou o Estratégia. Corinthians na final e ganhou. Então, como é que o time vai ser rebaixado no ano passado E no e outro ganha ano- o campeonato da Elite de Como assim? 91? A não ser que ele seja o Não faz Fluminense sentido. da Série C pra Série A. Isso é verdade. Aí O nosso outro- advogado não era tão bom na época. Nossa. Então, São Paulo não caiu no Paulista. Não, Nunca. São Paulo. Time grande não cai, né? Fluminense da Série C pra Série A, vergonhoso ou legítimo? Suspeito. Muito vergonhoso, eu acho. Achei que o mascote Super-Homem fosse do Bahia, não do Flu, pra voar desse jeito. É um advogado, mano. Pagaram a OAB, pularam da C pra A pra não fazer a Série B. Então, E a portuguesa até hoje nunca ajudaram. Portuguesa que teve episódio do Flamengo e Fluminense. O Flamengo seria rebaixado, depois o Fluminense seria rebaixado, e depois os dois entraram com recurso e a Portuguesa tá sem divisão. Uma pena pra nossa lusa. Então, próximo tema, Taça Brasil. Vamos abordar já os dois juntos. Se pode no mesmo ano e se é válido considerar como brasileiro. Então, eu acho que é meio, sabe, tem a Taça Roberto Gomes Pedrosa, tem a Taça Brasil, mas eu acho que é mais próximo de uma Copa do Brasil do que de Campeonato Brasileiro. Eu considero campeão nacional, sim. É um título nacional, tinha muitos times brasileiros. Mas falar que é brasileirão, aí eu já não sei. Por exemplo, tem a Taça das Bolinhas, que era do São Paulo, depois era do Flamengo, porque tem 87. Pra mim, campeão brasileiro é o Corinthians, que tem 7, o Flamengo, que tem 7. Se for considerar 87, o Flamengo tem 8, é o maior campeão. O maior campeão nacional é o Palmeiras, quem tem mais tem 10. O Pelé, ele não disputava muito o Campeonato Brasileiro, porque naquela época ele ia jogar mais fora pra fazer dinheiro, pra fazer fama, nome. Então, a CBF, basicamente, um dos motivos da unificação foi dar brasileiro pro Pelé. E aí tinham que reconhecer todos, não só o do Santos. Mas é um sistema que é muito mais próximo, como eu disse, da Copa do Brasil. Se fosse uma unificação com a Copa do Brasil, eu até poderia aceitar, mas Brasileirão é Brasileirão. Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa é nacional, mas não é Campeonato Brasileiro. João? Como eu vejo, que hoje existe a Supercopa do Brasil. E assim como na Europa, que você tem que decidir quem é o maior na Europa, né? A gente tem a Supercopa da Europa. Até nos próprios países, tem Exato. na Espanha, na Inglaterra. Você precisa decidir quem é o maior nacionalmente naquele ano. E aí que vem essa questão. Não tem como você ter dois campeões no ano, dois brasileiros campeões, e deixar por isso. E aí fica confuso. Então eu prefiro que unifique tudo e fala, ó, esse aqui foi campeão nesse ano e pronto, acabou. Até Igual porque- 87. 87 pra mim é do esporte. Até porque se o Galo ganhar os dois campeonatos, ele já ganhou o brasileiro, se ele ganhar também a Copa do Brasil, o vice-campeão brasileiro, que é o Flamengo, vai disputar a Supercopa do Brasil, o Flamengo ganha do Galo, é o super-campeão brasileiro, sendo que ele não ganhou nenhum dos dois títulos brasileiros. Então Exatamente. Não vou nem entrar no debate de Supercopa do Brasil. Pra mim, Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa é brasileirão e é totalmente legítimo ter dois brasileiros no mesmo ano. Suspeito. Taça Brasil, ela aconteceu de 59, se eu não me engano, até 68. Ou 69. Tá, vou reformular. Taça Brasil, de 59 até, se eu não me engano, 69, ela acontecia e aí Roberto Gomes Pedrosa ia acontecer depois de 69. Mas pra ter a inclusão de um sem a exclusão de outro, em dois campeonatos, em 2 anos, eles fizeram os dois campeonatos. Em 68. Editor, confirma. 68 ou 67? Os dois campeonatos do Palmeiras. 68 teve Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, em 69 também. Uma pergunta: quantos brasileiros o Santos tem? 4. João, quantos brasileiros o Santos É tem? 8. Aí se for contar tudo, são Oi. Se 8. for contar E o tudo, Botafogo? 2. Rapaz,
Então por que não pode 2 brasileiros no mesmo ano se eles ganharam em 68, em 69 a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa? A gente considera o Campeonato do Santos de 69 para a história e o do Botafogo também. Mas eles ganharam no mesmo ano. O campeão brasileiro de 69 é o Botafogo. E o Santos também. E por que o Palmeiras não pode ganhar os dois no mesmo ano? A gente considera na história Santos e Botafogo campeões. Então o Palmeiras ele tem todo o direito de ter ganhado a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa. Parabéns pro Palmeiras que teve time o suficiente pra ganhar esses dois campeonatos. Mas não é estranho do Tetra ter ido pro Octa? A unificação aconteceu em um momento da história. A torcida não comemorou um Penta, um Hexa. Ela só recebeu o famoso fax anunciando, agora tá unificado. O Palmeiras tem 8 títulos. E o que o Palmeiras pode fazer se ele ganhou esses campeonatos? Mas você não acha que é mais próximo de uma Copa do Brasil esses títulos? Porque não existia na época? Não, mas em questão de regulamento, Léo, o Campeonato Brasileiro, depois de 71, mudou muito também. É que brasileiro é uma liga, a taça é uma Copa. Qual que é a diferença? Explica pra mim, tipo, pra ter um critério de ser Copa do Brasil e um critério de ser Campeonato Brasileiro. A liga, ela tem em algum momento alguma tabela. E aí, até então a Taça do Brasil até tinha, né? Mas ela mudava o regulamento de chaveamento, por exemplo. O Campeonato Brasileiro de pontos corridos, por motivos óbvios, já é diferente. E o Campeonato Brasileiro, já sendo intitulado Brasileiro, já sendo pela CBF Campeonato Brasileiro, ele também não era a mesma coisa. Você tinha, por exemplo, o melhor da região para disputar a Taça Brasil. O brasileiro não tem o melhor da região. O brasileiro são os clubes independentes. Até 87, 80 e 86, os campeões estaduais disputavam... o critério para classificar para brasileiro era campeão estadual. Então muda, mano. Muda ao longo dos anos. E até aquela época a gente não tinha critérios definidos. Não tinha times suficientes para disputar a elite do Brasileirão. Não tinha como você estabelecer critérios ainda. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, quase sempre os mesmos times se mantêm. É difícil você ver um grande caindo. Quando cai, a gente zoa. Mas naquela época, não tinha como definir quem participava ou não. Eram os estaduais que davam essa classificação. E pra você, Brunão? Aí, eu acho que nem eu falei agora. Com o jeito que ele explicou, parece... eu concordo com os brasileiros do mesmo ano. Mas é isso. Você acabou com todas as piadas que a gente tinha fazer. Do fax ainda dá pra continuar, mas não é culpa do Palmeiras, é culpa da CBF que enviou no dia seguinte. Exato. Então, CBF, se quiser preparar um fax pro Fute Losers... Eu falei que o Brasileirão com Liga, ele dá importância pra relevância, né? Que você tem que... Relevância não, constância, mas a Copa do Brasil também, porque todo jogo você tem que ganhar. Então, eu falei asneira aqui. Então, campeão da Copa do Brasil 2010, o menino de ouro do moicano amarelo, Neymar, ele é ou não é o melhor jogador pós-Pelé? Não. Quem é, então? Melhor jogador bola por bola? Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, Ronaldo Fenômeno, Romário, Neymar. O Ronaldo Fenômeno é maior. Neymar entra em terceiro. Ronaldo Fenômeno. Ele é... Ronaldo Fenômeno. Em segundo, o Romário. Eu coloco o Neymar em terceiro. Ele vai passar o Pelé. Neymar em terceiro? Opa! Ronaldinho Gaúcho. Terceiro, melhor pós-Pelé. Eu acho o Neymar muito melhor que o Ronaldinho. Melhor, Léo? O jogador, o seu critério que você fala. Melhor ou maior? Como jogador, quem você contrataria? Não, então, mas é qualidade, melhor. Pra mim, o Neymar é muito mais completo que o Ronaldinho Gaúcho. Mais que o Ronaldo... Chuta melhor. Mais que o Ronaldo também? Mais que o Ronaldo, não. Eu falei que o Ronaldo é o melhor. Romário e Neymar. O melhor pra mim é o Ronaldo, em segundo o Romário. Depois do Romário e do Ronaldo... Eu acho que ele entra em quarto. Ele não, na pra frente mim, do Ronaldinho, o Neymar é um não, top mano. 5. Justíssimo. Tem o Zico. A gente vai sentir muita falta do Neymar depois. Com certeza. Tem Zico, Sócrates, Não é demérito não é demérito. É que o jogador que a gente vai perceber não tem como competir com esses caras. Não, até tem. Tem até o Adriano... mas tem que ser muito, mas tipo assim, muito. Tem que ser mais que Neymar. E o Neymar já conquistou até demais. Tem até o Adriano Imperador que, num auge curtíssimo, ainda ficou pra história como um dos grandes jogadores. Mesmo só tendo, eu acho que chegou a ganhar uma Copa das Confederações, ganhou a Copa América. Mas o Neymar, ele vai passar o Pelé, muito provavelmente, e vai se tornar o maior artilheiro da história da seleção. Para alguns já é o melhor jogador pós-Pelé, para alguns ele não passou o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno. Então, o melhor jogador pós-Pelé é Ronaldo Fenômeno? Concordamos. Então, se você ainda tem mais alguma polêmica, você comenta aqui. Tem mais alguma polêmica, Léo? Sim, amigo. Qual 87. você quer falar? 87. Então fale. Quer falar, não? Pode falar. 87, é do Sport do Flamengo. O que aconteceu naquela época?
Em 86, no final do Brasileiro, a CBF tinha falado já que queria mudar o campeonato. O Sport, ele foi campeão de um módulo e o Flamengo foi o campeão de outro. O Flamengo foi campeão do campeonato do Clube dos 13. Exato. E o Sport da CBF. Ou seja, houve uma divisão. Os clubes dos 13, eles não ficaram satisfeitos. Eles nasceram porque ficaram descontentes com a CBF. CBF falou que ia ter essa divisão, que ia ter essa reformulação. Eles não gostaram porque iam ser prejudicados em questão de emissora, de dinheiro. Fizeram o Clube dos 13, falaram que iam fazer o campeonato à parte, chamaram mais 3 times e fizeram. CBF falou, beleza, vocês vão fazer? A gente vai fazer um cruzamento. O campeão da Copa Verde vai disputar contra o campeão da Copa Amarela, certo? Flamengo e todo o Clube dos 13, o Eurico Miranda falou, não vai ter cruzamento e acabou. Mantiveram isso até o final. Vocês fazem outro aí. O problema o Eurico Miranda assinou um documento falando que teria que ter o cruzamento entre os campeões do módulo verde e o módulo amarelo. Então assim, teve documento, teve papel, mas não teve cumprimento desse acordo. Então assim, por que o Flamengo disse que é o campeão? Foi o campeonato que foi mais creditado na época como Campeonato Brasileiro. A TV Globo, que a gente sabe da importância, foi a que televisionou o Campeonato Brasileiro, que é a Copa União. O Flamengo ganhou. Então, se tiver que falar de importância, óbvio que o Flamengo ganhou o mais importante, porque era o mais transmitido. Até em Pernambuco, que é o estado do esporte, se assistia a Copa União, que o representante de Pernambuco era o Santa Cruz. Então, assim, de importância, o Flamengo ganhou. Só que de direito, ganhou o Sport, porque o Sport estava no campeonato da CBF, o Sport estava no campeonato que a CBF quis que acontecesse. E o Flamengo perdeu por WO. É exatamente isso que aconteceu. Final da Copa União, Flamengo Internacional, o Flamengo ganhou. Final da Copa do módulo verde, Sport Guarani. Ficou 11-11 nos pênaltis e os caras declararam empate. Por isso eles iam se enfrentar. Flamengo e Internacional, Sport Guarani. Flamengo e Internacional não entraram em campo, deu WO, Sport e Guarani fizeram um final de novo e o Sport foi campeão de 87. Então, pela CBF, é o Sport, pela transmissão, pela importância, pela relevância, foi o Flamengo. E pra a CBF você, meu chegou a cara? considerar os dois em um momento. Os dois. Pra mim, Legítimo, são né? os dois. Tá vendo como Eu não acho que tem dá pra usar como ser legítimo, Léo. o argumento do São Paulo no Paulista, que ele jogou um módulo mais fácil por conta da classificação passada e no final ele foi o campeão. Ninguém fala, por exemplo, que o Corinthians é o campeão paulista porque ele enfrentou adversários mais fortes. O São Paulo disputou, o Corinthians disputou, cada um no seu módulo. Na hora de ganhar, quem ganhou foi o São Paulo. Mas se eu tivesse, João, que escolher um campeão, seria o Sport. Esporte, com certeza. Por conta que o Flamengo, o Léo citou até em um dos vídeos passados, o Flamengo recusou participar. Não só o Flamengo, qualquer um dos clubes dos 13 que tivesse ganhado aquele Campeonato Brasileiro de 87, a Copa União, ele teria recusado. Porque eles não queriam um cruzamento. Pra eles, o brasileiro era aquele e acabou. O campeão Exato. já era então, ele. assim, eles recusaram. O Sport fez tudo que estava sendo cabível até ele, até o momento. Então, assim, se tivesse que falar alguém que é de direito... Tem até um livro que o Bruno Formiga citou no vídeo dele. Não, mas o STF decretou que 87 é do Sport. Do Sport. Só que eu acho que não dá pra descartar o campeonato que o Flamengo fez. O Clube dos 13 errou. Mas o Flamengo foi campeão em campo do jeito que tinha que ser. Ele ganhou e o país inteiro viu isso. Então você considera 2 campeonatos brasileiros no mesmo ano. Exato. Igual em 67, igual em Tem 67, até 69. do esporte. Como eu disse, a Taça das Bolinhas é pro primeiro Hexa. Se o Flamengo ganhou em 87, a taça iria pra ele. Se não, o São Paulo que levou em 2008. Teve até uma... Eu confesso que eu nem sei. Eu acho que ficou com o Flamengo, por fim das contas, pelo título compartilhado de 87. Rogério Ceni, quando foi apresentado pelo Flamengo, foi perguntado. Marcos Braz apenas disse, é nossa. Ponto. Então eu suponho que tenha ficado com o Flamengo. Mais alguma polêmica, rapaziada? Acho que é só. Acho que é só. Projeção, pessoal. Agora a gente vai sair no soco. Então, Vai? deixa aqui seu comentário Com se você certeza a acha gente mais vai. alguma polêmica. Senta o dedo nesse dedo, se inscreve no canal. Fute Losers. Até a próxima. Léo, vou te mostrar a taça das bolinhas. Vou te mostrar minhas bolinhas.